Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do GeonCast, o podcast do Grupo de Educação e Estudos Oncológicos da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Eu sou Mariana, estudante do 8º semestre. E eu sou a Fabrícia, também estudante de Medicina da UFC, do 2º semestre e integrante do GEU. Eu sou o Luiz Felipe, estudante do 8º semestre da Universidade Federal Fluminense em Niterói. No episódio de hoje, a gente vai mergulhar em um tema muito importante, que é o rastreamento do câncer coloretal. Para guiar a gente nessa conversa, convidamos a doutora Renata Dalpino, especialista no assunto. Seja bem-vinda, doutora Renata. Obrigada, pessoal. Nada, doutora. Vou apresentar brevemente a doutora Renata. A doutora Renata possui graduação em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, tem residência em Clínica Médica pela USP e em Oncologia pelo Hospital Sírio-Libanês. Além disso, a doutora Renata tem doutorado em Oncologia pela Universidade 9 de Junho e atualmente é professora assistente da Universidade Colômbia Britânica e oncologista médica no BC Cancer, em Vancouver, além de diretora científica do Grupo Brasileiro de Tumores Gastrointestinais, da SBOC. Doutora Renata, gostaríamos de contextualizar nossos ouvintes sobre o câncer de colo retal. A senhora poderia nos apresentar um panorama geral da doença, incluindo informações sobre incidência e mortalidade no Brasil e no mundo? Opa, vamos lá. Então, acho que, primeiro, antes de tudo, dizer que o câncer coloretal é o que a gente chama, pelo leigo, de câncer de intestino grosso, acho que só para entendimento geral, e dizer que é uma doença bastante prevalente, uma doença oncológica bastante prevalente no nosso país e também no mundo. Então, se nós olharmos para o nosso país hoje, ele é o segundo colocado em termos de incidência, tanto no homem quanto na mulher. No homem, ele perde para câncer de próstata, na mulher, ele perde para câncer de mama. Se a gente for falar no nosso país aqui, por ano, estima-se que um pouco mais de 45 mil casos de câncer coloretal vão ocorrer, E isso, mais ou menos, é bem distribuído entre os homens e as mulheres. E se a gente for esquecer a questão de sexo, de gênero, ele é o terceiro câncer mais comum. Então, ele perde para mama e próstata, mas é o terceiro colocado no nosso país, E também, pensando mundialmente, ele também é ali o terceiro caso de câncer mais frequente, E aí, se a gente for pensar em mundo, são quase 2 milhões de casos novos por ano. Então, é muito prevalente. Imagina quantos maracanãs a gente pode lotar com pessoas do mundo sendo diagnosticadas por ano com câncer coloretal. Tá? Não é das doenças oncológicas das mais letais, como, por exemplo, câncer de pulmão, câncer de pâncreas, mas também é uma doença que tem uma mortalidade razoavelmente alta, ficando ali mais ou menos no terceiro, quarto posto de doença oncológica que mais mata. Então, é um pouco isso, em termos de incidência e mortalidade, e não sei se vocês têm alguma dúvida. Ficou bem claro o impacto do câncer coloretal, assim, globalmente. Tem algum país que seja, assim, que tem mais casos do que o todo? Ou é bem distribuído? A gente sabe que os países mais ricos, então, nichos ali na região europeia, Oceania e região América do Norte, onde a gente vai encontrar a maior incidência. Tá? Isso se reflete um pouco no Brasil, porque se a gente for olhar o mapa brasileiro, a nossa maior incidência é na região sudeste, que mapeia mais ou menos o que acontece no mundo. Então, as regiões mais socioeconomicamente ricas são também as regiões que mais são afetadas pelo câncer coloretal. Doutora Renata, e pensando um pouquinho nisso, quais seriam alguns fatores de risco que aumentariam a probabilidade de uma pessoa desenvolver essa doença e se existe alguma correlação com essa distribuição dos casos ao redor do mundo ou no Brasil? Tem, infelizmente tem, Luiz. Então, assim, existem fatores de riscos que aumentam muito o risco de câncer coloretal, mas graças a Deus eles não são tão frequentes. O principal seriam algumas síndromes hereditárias. Então, quando você herda ou do seu pai ou da sua mãe um defeito em algum gene que vai te predispor ao câncer coloretal. E aí a gente tem duas síndromes mais importantes, Uma é a síndrome de Lynch, que acontece em mais ou menos 3% dos casos, e uma que é a polipose adenomatosa familiar, E essa doença, graças a Deus, é mais rara, menos de 1% dos casos de câncer coloretal, mas a gente sabe que indivíduos que são acometidos por essa doença hereditária, se eles chegarem aos 50 anos de idade e não fizerem nenhuma prevenção, eles vão ter câncer coloretal, 100% dos casos. Então, aumenta muito, mas graças a Deus é raro. Tá?
Outras coisas que aumentam o risco de câncer coloretal são as doenças inflamatórias intestinais. Então, pacientes que têm retocolite ulcerativa, pacientes que têm doença de Crohn. Mas, uma vez que esses pacientes têm o diagnóstico, né, se eles fizerem o screening adequadamente, né, a chance da gente encontrar também uma doença, se encontrarmos no estádio precoce, é muito maior. Então, esses são os fatores de risco principais, mas não são responsáveis pela maioria dos casos. A maioria dos casos são outros fatores. E quais seriam esses fatores? Então, é o estilo de vida, basicamente. Então, a gente está falando aqui de pacientes sedentários, a gente vai aumentar o risco de câncer coloretal. Pacientes que têm uma dieta inadequada. Dieta inadequada é aquela dieta pobre em frutas e vegetais, muito rica em alimentos ultraprocessados, muito rica em carne vermelha. E aí, esquece a dieta. Vamos para uma outra coisa importante, né, que é o sedentarismo. Então, pacientes sedentários, infelizmente, hoje, né, a população está cada vez mais sedentária, porque a gente trabalha, a gente se estressa e a gente acaba se dedicando menos tempo para cuidar do nosso próprio corpo. Então, sedentarismo e dieta são fundamentais na questão de hábitos de vida associados ao câncer coloretal, e é por isso que nós acreditamos que, principalmente essas regiões do mundo, né, mais desenvolvidas, têm a incidência hoje aumentada em relação a outras partes do mundo, muito provavelmente por conta desses fatores de risco. Tem outros também, então, a gente sabe que o consumo excessivo de álcool aumenta o risco, cigarro aumenta o risco, tá bom, não é igual câncer de pulmão, né? Mas a gente sabe que também aumenta um pouco o risco. E por aí afora. Então, a maior parte dos casos hoje de câncer coloretal são associados ao nosso hábito de vida não saudável e não propriamente a doenças que nós temos. Entendi, doutora. Teria, assim, alguma porcentagem, caso a pessoa tenha hábitos saudáveis ou pelo menos diminua os hábitos não saudáveis, que reduza a chance de ter câncer coloretal, com a mudança de estilo de vida, por exemplo? Sim, a gente sabe que diminui o risco. O quanto esse risco é diminuído, isso ainda é um ponto de interrogação. A gente não tem essa resposta. Mas a gente sabe que a adoção de estilo de vida mais saudável é capaz de reduzir não só o risco de câncer coloretal, mas de outros tumores também. E além da parte oncológica, também das doenças cardiovasculares. Então, é recomendado para todo mundo um hábito de vida mais saudável. Com certeza. E agora, entrando um pouquinho nessa fase de rastreamento e mudança de estilo de vida, a senhora pode diferenciar o que é um rastreamento e uma investigação de uma neoplasia? Porque alguma vez as pessoas confundem esses termos. Confundem. Pois é, mas para a gente poder rastrear qualquer tipo de câncer, o paciente não pode ter sintoma nenhum. Você não pode estar tendo suspeita que algum câncer está acontecendo. Então tem que ser um paciente que não tem absolutamente nada de sintoma. No caso do câncer coloretal, o paciente não está sentindo nada. Agora, quando que a gente vai investigar um paciente? Quando existe algum sintoma que faz a gente ligar a luzinha de que alguma coisa errada está acontecendo. Então, por exemplo, mudança do hábito intestinal. Então, um paciente que tinha ali o hábito regular e de repente saiu do controle, sangramento nas fezes, uma anemia, por exemplo, cansaço, uma dor abdominal, alguma coisa está acontecendo fora do comum. Nesses casos não é mais rastreamento, nesses casos é uma investigação, afinal o paciente tem um sintoma. E esses sinais e sintomas são mais preocupantes em pessoas mais idosas ou é possível também que ocorra câncer coloretal em pessoas mais jovens? Essa também é uma ótima pergunta. Por quê? Porque a gente sabe que o câncer coloretal ele é muito mais incidente na população mais velha. A gente vai encontrar a maioria dos casos ali entre 60 e 75 anos, mais ou menos. Porém, o que a gente tem visto mundialmente falando, então é um fenômeno mundial, é que a gente tem observado que a frequência, a incidência desse câncer coloretal nessa população mais idosa tem ficado parecido, até talvez diminuindo, mas a gente tem observado um importante aumento na incidência dos pacientes mais jovens. E aí, a definição de mais jovens, às vezes, difere de uma sociedade para outra, mas vamos colocar aqui com menos de 50 anos. Então, com menos de 50 anos é onde a gente tem encontrado um aumento mais expressivo do número de casos. Isso provavelmente reflete esses fatores de risco que a gente já conversou, do estilo de vida não saudável. Doutora Renata, qual a importância do diagnóstico precoce do câncer de colo retal e quais as vantagens em relação ao prognóstico da doença? Perfeito, também é uma pergunta fundamental que às vezes os leigos não entendem muito, mas por que o diagnóstico precoce é tão importante? Porque faz totalmente diferença em termos de prognóstico, ou seja,
da chance do paciente ficar curado, do paciente sobreviver a esse câncer. Eu vou dar um exemplo simples. Então, o tumor, né, o câncer coloretal, ele nasce na parte interna do intestino, a gente chama de mucosa. Enquanto o tumor ele só está confinado na mucosa, é 100% de cura. E muitas vezes o paciente não precisa nem ir para a cirurgia, vai ser ressecado pela colonoscopia. 100% de cura. Não tem como esse paciente desenvolver metástase. A partir do momento que o tumor começa a avançar, ele aprofunda, ele consegue ganhar a parede do intestino, e aí a probabilidade do tumor um dia voltar, ou seja, dele cair na corrente sanguínea, vai depender do quanto ele vai se aprofundar na parede do intestino e também se ele conseguiu viajar para algum dos gângliozinhos, que o nome técnico é linfonodo, mas as pessoas também chamam de íngua, né, na leiguice, né? Então, tudo vai depender, esse risco vai depender tanto dessa profundidade de invasão na parede, quanto se pegou algum linfonodo. Aí, só para dar um exemplo, também, um tumor que só pegou a primeira camada, que a gente chama de submucosa, e não pegou nenhum linfonodo, a chance do paciente estar curado só com a cirurgia, né, ou seja, a gente não encontrar evidência de doença com 5 anos de segmento desse paciente, é acima de 95%. Tá? Agora, vou dar um exemplo. Vamos supor que esse tumor entrou um pouco mais, então ele chegou na terceira camada, vai até 4, tá? Então ele é um T3. E ele pegou algum linfonodozinho ali. A gente já diminui a chance desse paciente ficar curado. Ou seja, a chance dele ficar curado, ao invés de ser 95%, como se fosse aquele T1N0, vai diminuir para só 65%. Então, isso vai mostrando para a gente que quanto mais o tumor vai avançando, menor a chance do paciente ficar curado. Ao passo que se a doença, quando a gente encontrou a doença, ela já viajou para outros lugares, que é o que a gente chama de metástase, não dá também para dizer que a gente não pode curar esses pacientes, que graças a Deus ainda tem pacientes que podem ser curados, mas essas chances já caem para menos de 10%. Tá? Então, por isso que a importância de cada vez mais a gente pensar num diagnóstico precoce. Eu acho que ficou bem claro a importância do diagnóstico precoce e do rastreamento. Dito isso, quais seriam os principais métodos para rastrear o câncer coloretal e se existem métodos além da colonoscopia para fazer esse rastreio? E qual seria a vantagem da colonoscopia? Perfeito. Então, na verdade, a gente tem vários métodos de rastreamento. Né? Os mais empregados mundo afora são a colonoscopia, que a colonoscopia ela ainda é considerada o que a gente chama de padrão ouro. Eu vou explicar por quê. Mas um outro método que também é muito utilizado mundialmente falando é o que a gente chama de pesquisa de sangue oculto nas fezes, que é você tentar identificar através de exames laboratoriais a presença de sangue que você não consegue ver a olho nu. E claro que existem outros. Por exemplo, existe um exame que a gente chama de retossigmoidoscopia, que é uma mini colonoscopia, ela só chega no primeiro terço do intestino. Mas não tem tanta importância. Tem também o que a gente chama de colonoscopia virtual, mas também não tem muita importância. Então, se eu precisasse definir 2 importantes exames de rastreamento, são a colonoscopia e a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Vantagens e desvantagens de cada um. A colono, óbvio que ela é o padrão ouro. Por quê? Porque além de poder fazer um diagnóstico precoce, né, você tem acesso ali à biópsia, se você identificou um pólipo, que é uma lesão que poderia se transformar num futuro câncer, você já consegue retirá-la, uma coisa que a gente chama de polipectomia ali, e já acabar com esse risco. Né? Agora, infelizmente, a colonoscopia ela não é tão acessível assim à população mundial. Por quê? É um exame caro, precisa ter um anestesista para sedação e o médico especialista para fazer a colonoscopia, que geralmente é um endoscopista. É um exame mais caro. Existe um pequenino risco de complicação, que seria uma perfuração intestinal, ali descrito em torno de 1 para cada 1000 exames. Então, não é um exame tão simples assim. Fora dizer que o preparo, muitas vezes, né, pode ser um pouquinho desconfortável para os pacientes. Um pouquinho, não muito, mas um pouco desconfortável. Ao passo que a pesquisa de sangue oculto nas fezes é um exame sem risco nenhum. O paciente só tem que, né, entregar uma amostra de cocô, basicamente. Né? Só que ela tem 2 tipos principais de exame de fezes, de pesquisa de sangue oculto. Um que é um teste que a gente chama de guaiaco, que ele é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque, apesar de ser mais barato, ele pode se confundir, ou seja, vir positivo por coisas que não são câncer. Então, depende, às vezes, do que o paciente está comendo, se come carne vermelha, se tomou vitamina C, se tomou algum remédio que pode influenciar nesse exame, ele pode vir falsamente positivo. E o melhor dos exames de pesquisa oculta nas fezes é o que a gente chama de teste imunohistoquímico, que é o que a gente chama de FIT.
Ele é um pouquinho mais caro, mas ainda assim muito mais barato que uma colônia mais sensível, e também ele não vai ser atrapalhado com essa dieta do paciente ou com eventuais medicamentos que o paciente tomou, né? E a vantagem, então, não tem esse risco para o paciente de eventual perfuração, é muito mais barato, muito mais acessível, tá? Então, são esses os principais métodos que a gente tem. Então, professora, a senhora falou um pouquinho sobre vários métodos de rastreio e um pouquinho da custo-efetividade deles para cada país e cada contexto, mas a senhora podia falar um pouquinho da população-alvo para cada um deles e um pouquinho também das especificidades e a sensibilidade de cada um deles? Perfeito. Então, o Brasil não tem uma regra, tá? Hoje, isso não está muito bem estabelecido, mas se a gente for, por exemplo, seguir a Organização Mundial da Saúde, a Organização Mundial da Saúde recomenda que pacientes, tanto do sexo feminino quanto masculino, comecem a fazer o rastreamento para câncer coloretal a partir dos 50 anos e pare com 75. E a ideia disso era que, por que não mais do que 75? Porque antigamente a expectativa de vida era menor, então se você fizer um exame de colonoscopia com fins de rastreamento para um paciente com mais de 75 anos, e a expectativa de vida dele é menor do que 10 anos, você não vai ter o benefício do rastreamento, porque entre você identificar uma lesão pré-maligna, que seria, por exemplo, um pólipo, e ele se transformar num câncer, a gente sabe que a média de tempo é de 10 anos. Então, um paciente muito idoso com expectativa de vida baixa, não vale a pena. Tá? É claro que várias sociedades ao longo do mundo têm tentado subir essa idade de 75 para mais, para 80, 85, enfim, que depende da expectativa de vida da população, enquanto já tem outras sociedades que mudaram a regra quanto à idade de começo. Os Estados Unidos, por exemplo, a sociedade americana recomenda que os pacientes comecem com 45 anos, muito por conta daquilo que a gente discutiu. E a gente tem observado um aumento expressivo do número de casos em pacientes com menos de 50 anos. Então, essa é a população-alvo. Agora, como vai ser feito? Cada país tem seus critérios, cada sociedade tem as suas especificações. Há quem advogue sangue oculto, aqui no Canadá é assim. Então, aqui os pacientes fazem pesquisa de sangue oculto nas fezes, aqui é a cada 2 anos, tem países que é a cada ano. Tá? O paciente recebe na sua casa um kit, para que ele leve até o serviço de saúde as fezes, e se vier positivo, isso obrigatoriamente virá uma colonoscopia, um pedido de colonoscopia para casa do paciente. Tá? Existem sociedades que advogam a realização de colônia. Tá? E aí a colônia é o seguinte, você fez ali com 50 anos, veio normal, você não é de uma população de risco, você pode repeti-la depois de 10 anos. E há já estudos sugerindo que a gente pode até ampliar um pouquinho esse tempo. Tá? Então, cada sociedade, cada guideline tem a sua própria recomendação, não existe um mais certo do que o outro, porque ao passo que a colônia é o padrão ouro, porque pode identificar o pólipo, ela é mais precisa no diagnóstico, e outra, fez, acabou. Uma vez que se você fizer o pesquisa de sangue oculto e vier positivo, você obrigatoriamente vai ter que fazer colônia. Tá? Então, cada sociedade tem as suas regras específicas. A senhora falou um pouquinho também sobre riscos de cada paciente. Como é que a gente define um paciente risco habitual e um risco elevado? Quais são os critérios? Seriam aqueles critérios que a gente conversou. Então, se o paciente tem uma síndrome hereditária conhecida, cada síndrome vai ter uma regrinha específica. Às vezes, esses pacientes vão ter que fazer a cada ano ou a cada 2 anos, por exemplo. Tá? Doenças inflamatórias intestinais. Também a frequência da colônia também vai ser maior. A gente vai fazer mais frequentemente. Agora, alguém como a gente, vamos supor, que não tem história familiar de câncer, não tem nenhuma síndrome conhecida, não tem doença inflamatória intestinal, hoje a regra, dependendo de onde você está no planeta, é começar com 45 ou com 50 anos de idade. Tá? E aí a gente é considerado a população de risco habitual. Alto risco são esses que a gente mencionou. Então, uma síndrome hereditária conhecida, doença inflamatória intestinal e se o paciente tem história familiar de câncer coloretal. Nesses casos da história familiar, ou você vai começar com a idade que todo mundo vai começar, ou 10 anos antes do diagnóstico do que o seu parente de primeiro grau foi diagnosticado. Então, só para dar um exemplo, se o seu pai ou a sua mãe teve um câncer de colo com 40 anos de idade, você não vai começar com 45 ou 50, você vai começar com 30. Essa é a recomendação hoje considerada ideal.
Doutora Renata, muito interessante ouvir que existem diferentes métodos além da colonoscopia. A gente acaba escutando mais sobre a colonoscopia, mas é interessante saber que existem métodos menos invasivos e outras formas de rastrear o câncer coloretal. Para um paciente que vai fazer colonoscopia aqui no Brasil, qual é o preparo necessário para ele ir para esse exame e qual a importância de realizar esse preparo da forma correta? Bom, isso é importante, porque você precisa estar com o cólon, ou seja, com o intestino grosso limpo, para que se tiver qualquer lesãozinha pequena, suspeita, ou mesmo um pólipo pequeno, ele poder ser identificado e biopsiado ou removido, né? Se a gente não faz um preparo adequado, o cólon vai ficar sujo, vai ter restos fecais ali. Isso pode dificultar a identificação de alguma coisa pequenininha, né? Então, também depende e varia de instituição para instituição como é que deve ser esse preparo, mas basicamente é feita uma alteração da dieta, pelo menos por 3 dias que antecedem a colonoscopia, para que haja menos resíduo, formação de resíduo, e também dado ao paciente, isso de acordo com cada instituição, um método de preparo. Então, alguns advogam usar manitol, por exemplo, para limpar o intestino, então é um laxante. Outros usam, por exemplo, PEG, que é o polietileno glicol, que também é um laxante, e isso vai da preferência de cada instituição. Mas o grande objetivo é que o paciente, obviamente, esvazie o intestino e que as últimas evacuações dele estejam límpidas, né, clarinhas, transparentes, porque assim a gente sabe que não tem resíduo ali dentro do colo. Então isso é importante. Por mais chato que possa parecer, na maior parte dos pacientes não deixam de fazer a colono por conta do preparo, né? Existe ainda um tabu, né, sobre a colonoscopia. Por quê? Porque é um exame que é feito através da introdução pelo ânus de um aparelho que tem uma câmera. Então, assim, tem muito ainda aquela questão, não, eu sou macho, que é isso? Eu não vou fazer colonoscopia, não, que é isso? Então, isso ainda existe muito, né? E o medo, né? Ainda um pouco de falta de informação da população como um todo, mais do que o preparo em si. Nossa, que interessante, doutora. E o Luiz e a senhora tocaram em assuntos super interessantes da colonoscopia, que são os achados também. Você só acha o câncer ou também pode achar alguma outra coisa que não é câncer, mas alguma lesão? E qual é o significado delas? Você pode achar uma variedade de coisas, né? Então, por exemplo, você pode achar coisas benignas. Uma angiodisplasia, que é uma proliferaçãozinha normal de vasos, que pode às vezes dar um sangramento. Você pode encontrar uma doença inflamatória intestinal, uma área que está ali cronicamente inflamado. Então, existem várias coisas que a colonoscopia pode identificar que não seja propriamente o câncer. E até pólipos. Existem pólipos que poderiam se transformar num câncer e pólipos que não se transformariam num câncer. E eles podem ser não só identificados, como removidos, né, através da colonoscopia. Então, é um exame muito importante, né? Mas eu diria que em lugares onde ela não é acessível a todos, a pesquisa de sangue oculto nas fezes faz um bom papel. E ela consegue ter uma boa sensibilidade e ser, entre aspas, um substituto até o ponto em que vem positivo. Porque a partir do momento que o sangue oculto vem positivo, isso tem que automaticamente virar um pedido de colonoscopia, o paciente tem que fazer. Doutora Renata, para finalizarmos, a senhora gostaria de deixar algum comentário ou recado para os nossos ouvintes? Algumas coisas, né? Eu acho que talvez principalmente a parte dos pacientes que a gente diagnostica com câncer de cólon, eles não tinham sintoma absolutamente nenhum, né? Então a importância de a gente falar que nem todo câncer no seu começo, no seu início, na sua fase precoce, ele vai dar sintomas, tá? Mas o mais importante ao menor sintoma, então começou a alterar o hábito intestinal, sangramento nas fezes, procura o médico. E a gente ainda vê muita desinformação. E a gente vê ainda muito erro médico também, tá? Eu cansei de ver na prática paciente que chega com história de sangramento intestinal, às vezes há meses, há anos, e vai no médico, não, isso é hemorroida. Então, e aí a gente vê pacientes que chegam com diagnósticos mais avançados que poderiam ter sido pegos numa fase mais precoce. Então, a importância tanto de esclarecimento da população, quanto também esclarecimento da população, dos agentes de saúde, né, enfermeiros, médicos e quem trabalha com saúde. Porque é uma doença que, como a gente falou, o diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença entre o paciente ficar curado ou, eventualmente, poder falecer dessa doença. Então, essa era a mensagem principal para deixar aqui para os ouvintes.
Muito legal. Foi excelente o nosso bate-papo. A gente agradece muito a sua participação e por compartilhar conosco essas informações tão importantes sobre o rastreamento do câncer coloretal. De fato, doutora, muito obrigada por tudo. Eu acho que foi bem elucidativo e os pacientes vão ganhar muito ouvindo um pouquinho mais de como rastrear e o que vem no exame e como é o preparo. Então, foi muito bom. E para os nossos ouvintes, por favor, acompanhe a gente no Geocast, no Spotify ou até mesmo no YouTube. Também siga a gente no Instagram, @geoliga, e compartilha para os seus amigos e familiares. É muito importante episódios como esse, justamente para enfatizar a importância do rastreamento para várias neoplasias, inclusive para o câncer coloretal.